Então, Até essa questão que você passou, e eu também passei, acredito que muitas pessoas ainda buscam essa presença de Deus nessa mistura, né, de religiões, busca aqui, mas tudo vale, o que vale, o Deus é um só, né? O importante se aquela religião tem é, Deus, também está valendo. Eu gostaria que você esclarecesse um pouquinho diante da palavra de Deus que você estudou, você, né, tem muito mais conhecimento do que eu, de que muitas pessoas que estão nos ouvindo, mas da preocupação com relação a isso, né? De como isso nos afasta de Deus, né? Quando a gente busca por todos os cantos e tenta viver todas as verdades se misturando, né? a gente tá em busca de uma religião. Porque a palavra religião no latim é religare. O homem tentando se religar com Deus, se reconectar com Deus. Porque por mais que a pessoa seja desligada, não é religiosa, ela sabe que alguma coisa falta. Ainda que não saiba, as atitudes delas demonstram essa carência, né? E a Bíblia diz mesmo que Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. Então todo mundo tem esse anseio, ainda que não perceba, né? E com isso a pessoa pensa, eu preciso procurar uma religião. Só que às vezes vai ser uma furada, a pessoa vai ir por um caminho que vai piorar em vez de melhorar, né? Porque nem toda religião vai pregar o bem, certo? Mas eu acredito que o evangelho é o oposto. É Deus que veio se conectar com o homem. O homem está perdido. A Bíblia diz que nós estamos mortos em nossos pecados. O morto não faz nada. Por isso que eu acredito que Deus Deus escolhe a pessoa e Deus coloca na frente dela alguém para falar de Deus, que foi o que aconteceu comigo. Me cercaram, sabe? Uhum. O meu primo, por fim, já tinham gente pregando para mim. E porque eu estava morto, eu não sabia, eu não tinha poder de escolha, né? Quando eu ouvi, foi irresistível esse convite, porque o Espírito Santo me tocou de tal forma, sabe? Então, o que a pessoa tem que procurar é a verdade. Foi o que eu fiz lá atrás. Eu queria a verdade, eu queria saber qual é a verdade. Quando eu ouvi Deus a primeira vez, eu fiz essa oração. Falei, Deus, me mostra então onde está a verdade. Porque eu só sabia de uma coisa. Deus, que criou o céu e a terra, falou comigo. Mas eu não sabia de qual religião era esse Deus. Uhum. E eu orei nesse sentido. Deus, me mostra a verdade. Me mostra, me revela, né? Me revela, Pai, qual é o caminho. Ele vai E revelar. aí talvez a O que ele pessoa... mais quer é que a gente faça, peça por isso, né? Exatamente. Talvez a pessoa pense, então eu vou orar e pode ser que Deus vai me encaminhar para uma religião tal. Tá, só que Jesus é a verdade. E Deus me mostrou, olha, você quer saber a verdade? Então olha para o meu filho, porque ele é a verdade, o caminho e a vida. Então, essa religião vai pregar sobre Jesus? Não é só o lado bonitinho, não. Porque a maior parte, Jesus não falou coisa boa. Por isso crucificaram ele. Ele falou coisas pesadas. É. Tanto é que as pessoas, muitos dos discípulos, a Bíblia diz que eles abandonaram. Chegou um momento que Jesus falou uma coisa tão forte, olha, eu sou a luz deste mundo, quem não anda comigo está em trevas, aquele que não come da minha carne não faz parte de mim. As pessoas falam, nossa, duras são essas palavras. E a Bíblia diz que a maior parte foi embora. E aí Jesus virou para os discípulos e disseram, vocês também querem ir embora? Porque Jesus, ele não quer quantidade, ele quer qualidade. Ele quer gente que queira estar com ele. E Pedro virou para ele e disse, mestre, nós vamos para onde? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então, a diferença, né, do discípulo para a multidão é que a multidão é assim, ó, ouviu uma coisa que não gostou, Já não quer mais, não gostei disso, né? vou voltar para minha vidinha, Sim. sabe? Mas o discípulo não. O discípulo, ele sabe que não tem como voltar atrás. Os discípulos de Jesus, eles já tinham abandonado a profissão, família. Eles não tinham outro caminho a não ser Jesus, sabe? E aí que a gente vai vendo a diferença, né? É. De quem é discípulo e quem As só vai na pessoas igreja. estão querendo separar só a parte da frase do Deus é amor, Deus tudo perdoa, Deus anda com todos e esquecem. No final das contas, tudo vai dar certo. No final tudo vai dar certo, quando chegar a hora vai dar tudo certo. Só que esquecem, né, dessas passagens em que Jesus falava para que a gente deveria ser obediente, colocava-se algumas regras, né, de condutas, de como a gente deve andar nesse mundo para o nosso bem, não é para nos punir. É para a gente ter mais alegria, para a gente ser mais feliz
Quanto mais a gente obedecer, mais a gente vai estar no propósito, mais realizado nós vamos verdade. estar. E as pessoas encaram isso como podar, como Como uma ordens que vai, perda. como perda, eu vou perder, quero ter a minha liberdade. Mas a gente É tem verdade. essa liberdade, é só que a gente não sabe fazer escolhas. Precisamos de alguém nos direcionando, né? O livre-arbítrio acaba com a gente. Porque se a gente for querer fazer do nosso jeito... É. Aliás, o maior castigo que Deus pode dar para uma pessoa é deixar ela fazer do jeito dela. Uhum. Certa vez o povo de Israel estava tão desobediente que Deus falou, a partir de agora pode fazer o que vocês quiserem. E tem uma passagem na Bíblia, que eu não me lembro qual exatamente que eu li, que ele fala, olha, no começo vai ser difícil, no começo não pensa que vai ser tão simples, você vai achar que eu estou te amarrando, que você está sendo acorrentado, mas isso você vai perceber que a hora que você se soltar disso, como vai ser bom, como é para o teu bem. Então, muitas vezes, essa repreensão, esse nos moldar, né? No começo pode ser, isso aqui eu preferia antes, que eu não tinha que pensar em nada disso, que eu não tinha esses questionamentos, que eu não me culpava de nada, era tão melhor. Só que, só que depois que você passa por essa fase de ficar questionando, será que é melhor mesmo ou se não é, quando a gente confia de verdade, você sente aquela paz que você nunca sentiu, daí você tem a certeza que aquilo lá não valia de nada. Exatamente. Né? Não tem nada que preencha.